Muito bem, pessoal, vamos para o terceiro módulo. E o terceiro módulo, o tema é Linguística, Estrutura e Competências do Discurso. Quero convidá-los para prestar atenção a partir desse momento nos pontos que vamos abordar nesse momento. E nós vamos começar falando sobre semiótica, linguística e dialética. E é comum uma certa curiosidade porque esse assunto inserido no discurso, na oratória, na comunicação. É bem simples de entender. Quando tratamos de semiótica, linguística e dialética, tratamos de elementos fundamentais que devem ser observados no discurso. A linguística alimenta os paradigmas, ou seja, os conceitos construídos na mente, no cérebro. A semiótica implementa os significados e coerência do discurso. E a fala, escrita ou verbalizada, naturalmente é um patrimônio de domínio público. E o orador em si, ele sempre será um bem social. Todo discurso proferido passa a ser de domínio público. Semiótica no grego, semiótica significa a arte dos sinais, que estuda todos os fenômenos culturais. A semiótica tem sua origem na Grécia ainda nos dias de Platão e mais tarde ela ganhou corpo, foi trabalhado por Santo Agostinho e outros personagens trabalharam a semiótica. Aí nós temos na sequência os 3 níveis da semiótica. Semiótica, nesse sentido aí, nós temos semiótica que estuda a estrutura e a relação entre o significante e o seu significado. Quando nós preparamos um texto para discursá-lo, nós trabalhamos em 3 níveis. O primeiro nível é o nível da primeiridade. Na primeira análise de um texto ou de um assunto que vamos abordar, a gente, em primeira mão, a gente tem uma visão global, uma visão holística do assunto. E conforme nós vamos nos preparando, vamos nos atendo mais ao texto, vamos nos aprofundando e buscando a prática, nós vamos, o segundo nível da leitura do texto aí, como uma visão linear, ou seja, uma visão mais aguçada daquilo que vamos falar, daquilo que vamos ensinar. É muito comum as pessoas, alguns oradores, ir para diante do auditório com determinados temas, determinados assuntos, matérias, e às vezes não ter uma visão mais aprofundada. Às vezes fica no primeiro ponto, a visão global do assunto, que fica mais ou menos na margem da teoria. Quando você fica só na visão global do assunto, a primeiridade do texto. Mas quando nós vamos nos aprofundando naquilo que propomos a ministrar, nós vamos ter uma visão mais linear, uma visão mais objetiva do assunto que se propõe a falar. E, em terceiro lugar, chamado de terceira idade, a visão estratificada dos assuntos. Quando o comunicador, o orador, extraiu do texto toda a essência, significado de palavras, a essência daquilo que ele quer falar. Então, o orador precisa ter esse cuidado. Quando ele observa bem o texto, todo pregador, todo orador, é bom lembrar que os pregadores são bons em semiótica, apesar de às vezes praticar a matéria inconscientemente, mas são bons porque eles trabalham essa leitura de profundidade do texto. É como se tirasse letra, texto debaixo de texto. Um texto pode revelar muita coisa debaixo de cada palavra dessa. Então essa estratificação, ela é importantíssima para o enriquecimento do discurso. Linguística versus paradigma. Porque às vezes nós tentamos entender o que é linguística e o que é paradigma. A linguística traduz a riqueza do discurso. Tudo aquilo que você tem de vocabulário que você absorveu ao longo de sua vida, ele está num recipiente linguístico teu e isso traduz a riqueza do seu discurso. Sua fala se sobrepuja no que ele tem em depósito no cérebro. Ninguém fala aquilo que não tem. Você só pode falar aquilo que um dia agregou no seu mundo linguístico. Então, quando você fala, você expressa o que você tem no campo linguístico. O que você tem de linguagem guardada.
Os paradigmas são conceitos que, ao ministrar determinados assuntos, determinadas matérias, os seus conceitos aparecem, a sua formação, o seu mundo de conceitos vão se evidenciarem no momento que você começa a desenvolver a sua fala. É importante que o orador faça essa diferença entre linguística e paradigmas. E aí, na sequência, nós vamos ter a fala e versus sintagma, que é fala e o sintagma. A fala é o elemento exteriorizado que passa a ser patrimônio social. A partir do momento que eu verbalizar, essa minha fala, ela se torna pública. E aí, por isso que o orador precisa cuidar tanto o texto escrito como o texto falado. Mas o que é sintagma? É um tratado de assuntos divididos em classes, ou números, ou uma coleção de pensamentos em estágio de preparo para a exposição do discurso. Em suma, sintagma é o campo da impulsão verbal. Você pensou, você preparou o texto, aliou os seus conceitos a esse texto que você juntou no seu mundo linguístico. Aí, quando você vai para a impulsão verbal, você vai sintagmatizar aquilo que está na sua mente, na sua cabeça. Nós somos lidos também pelo auditório pela dialética. A dialética, entre tantos significados que possui, deve se destacar como arte do diálogo, a capacidade que eu tenho de jogar com palavras, não jogar no sentido de malandragem, porque o orador malandro, que gosta de manipular, que quer se promover em cima do seu discurso, lógico, todos nós, quando falamos, queremos nos promover, mas isso é a promoção de forma maldosa, de forma malandra, de forma de interesses, às vezes até escusos. Nós estamos falando aqui de uma promoção saudável, porque quando eu falo, eu promovo o auditório e ao mesmo tempo eu estou me promovendo. Ninguém fala sem se promover ou sem se destruir. Ou você vai se promover na sua fala ou vai se destruir naquilo que você fala. E a dialética tem a ver com essa parte, com esse campo, a capacidade de jogar com palavras. Como se você jogasse um jogo de xadrez e soubesse jogar com as pedras. As palavras são elementos do jogo do dia a dia. E você também é lido pelo nível linguístico, a capacidade, esse nível linguístico que você tem, o auditório vai ler. Se você tem uma linguagem muito superficial, pobre, ela não tem muitos recursos, você vai deixar isso ser evidenciado diante do auditório. As pessoas que têm aprofundamento de linguagem, um vocabulário rico, ele consegue passar uma linguagem rica, e aí entra até aqueles recursos que nós já falamos sobre os pilares da comunicação, que um deles é a retórica. A capacidade de vocabulário que você tem no mundo linguístico enriquece, embeleza o seu discurso. E nós somos lidos dentro desse contexto também. Quando nós falamos, nós somos lidos, primeiro, pelo discurso, segundo, pela dialética, e terceiro, pelo nível linguístico, ou seja, a habilidade, a capacidade linguística que nós temos dentro do nosso cérebro. Andando um pouquinho mais, vamos lá, competência do discurso, habilidades verbais da comunicação. Aqui começa dando assim um corpo maior sobre a importância do discurso. Falei um pouquinho de semiótica, um pouquinho de linguística, para que a gente pudesse entender a importância desses elementos, dessas disciplinas, dentro da observação, dentro do contexto de comunicação. Próximo ponto, o cérebro e a voz do orador. O que tem a ver o nosso cérebro e a nossa voz? Tem tudo a ver. Tem uma pesquisa em uma universidade americana, na UCLA, que levantou defenderam uma tese e descobriram que desde o estágio mais embrionário, nós aprendemos a gostar de tonicidade de voz. Não é a beleza do orador que atrai as pessoas, mas sim a voz. Segundo a pesquisa, 7% de persuasão no decodificador, no ouvinte, é o que nós alcançamos quando falamos, mas
55% do processo fisionômico, aquilo que a forma que a pessoa se apresenta no vestuário, nos cabelos, na roupa, na forma de se comportar, e 38% vai se concentrar na qualidade da voz. E aqui que eu queria explicar a primeira parte. A qualidade da voz, entonação, tom, volume e inflexão. Essas questões em relação à tonicidade, à entonação e volumes de voz, nós aprendemos a gostar de tom de voz desde a gestação, desde a fase mais primitiva da nossa existência. Então, nós não conquistamos as pessoas pela beleza. As pessoas não conquistam o seu auditório porque são bonitos, porque são belos. Pelo contrário, existem oradores que, desprovidos de beleza, no entanto, são queridos, amados, porque a sua voz lhe atrai.